Fala, tropa! Eu sou Márcio Alberto e esse não é seu canal, é o meu. Meu caro combatente, a gente está inaugurando aqui essa via de comunicação por meio do YouTube. Eu queria te convidar para discussões muito interessantes a respeito de temas polêmicos. E a gente vai começar com um tema da hora, um tema polêmico. Eu quero falar com você sobre o recurso extraordinário 635-659. Teve dúvida? Bem, é o tema da repercussão geral 506 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ainda na dúvida? Meu caro combatente, eu vou tratar com você a partir de agora a respeito da descriminalização do porte de drogas ilícitas para consumo próprio. Bem, o centro dessa discussão é a avaliação do artigo 28 da Lei 11.343 do ano de 2006. Tem aqui na tela o artigo. Diz o artigo 28, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. A gente tem no inciso 1 a advertência sobre os efeitos das drogas, no inciso 2 a prestação de serviços à comunidade, no inciso 3, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Bem, quando esse dispositivo surge, então, no ano de 2006, algumas dúvidas já se afloraram. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente consegue, observando o próprio dispositivo, chegar à conclusão que o uso pretérito de drogas não foi criminalizado. Você não encontra entre as elementares do tipo do artigo 28 o uso de drogas propriamente dito. Tá? É fato formalmente atípico. Para que você tenha, em tese, a tipicidade formal sendo adimplida, você precisa, então, observar essas condutas: adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Uma grande dúvida que surgiu na época foi a seguinte: será que o artigo 28 da Lei de Drogas tem a natureza jurídica de crime? E por que a dúvida? Porque quando a gente observa o preceito secundário, quando a gente observa a pena, a gente não encontra sequer em abstrato pena privativa de liberdade. Eu vou voltar para o tipo para você observar comigo. Eu tenho advertência, eu tenho prestação de serviço à comunidade e eu tenho medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Logo, sequer em abstrato a pena privativa de liberdade. Essa dúvida, contudo, na época foi solucionada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmando então que sim, se trata de crime. Que o que houve, na verdade, foi uma despenalização materializada pelo legislador ao não prever, sequer em abstrato, pena privativa de liberdade para quem cometer o crime do artigo 28. Então veja que eu transcrevo para você aqui julgamento do Supremo. A gente tem julgamento da primeira turma em 13 de fevereiro de 2007, né, que traz então essa natureza jurídica de crime relacionada ao artigo 28. Trago também logo abaixo tese da edição 131 da jurisprudência em teses do STJ, afirmando cabalmente que a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, não havendo, portanto, abolício crimes. Mas vem cá, e o que é droga? O que é droga ilícita? O que é droga proscrita? Como é que eu interpreto
que a pessoa porta uma droga ilícita e, portanto, eu tenho condições de, ao detectar que esse porte é para consumo próprio, imputar o artigo 28 a essa pessoa. Bem, a gente diz que o artigo 28 é uma norma penal em branco. Por quê? Porque ela precisa de um complemento para que ela consiga atingir sua efetividade. Note que há um conceito que não é determinado pela lei. Droga em desacordo com o regulamento. E que norma regulamentar é essa? Essa norma, ela acaba sendo complementada por uma portaria da Anvisa, a portaria 344 de 1998. Você acaba encontrando o princípio ativo das drogas ilícitas na lista F do anexo 1 da portaria 344 de 1998. Portanto, a decisão do que é uma droga ilícita no Brasil é da Anvisa, um órgão que pertence ao Poder Executivo, que acaba então listando nesse anexo e lista quais são as substâncias proscritas para então complementar a Lei 11.343 do ano de 2006. Portanto, se a gente tivesse pensando numa descriminalização completa relacionada, por exemplo, à maconha, que é o que se discute nesse tema da repercussão geral do Supremo, eu vou falar qual é a limitação que o Supremo está imaginando para o crime do artigo 28 daqui a pouco. Se a decisão política no Brasil fosse descriminalizar por completo toda a cadeia de produção da maconha, com a plantação, com o transporte, com a distribuição, com a venda e com o consumo, a gente precisaria simplesmente retirar o princípio ativo da maconha, o THC, da lista de substâncias proscritas da portaria 344 de 1998. Tá? Não é isso que está sendo discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É bom que se diga, mas a gente tem aí uma decisão, portanto, que caberia a um órgão que é do Poder Executivo. Vamos observar mais algumas coisas acerca do artigo 28 antes da gente adentrar especificamente no recurso extraordinário 635-659. Não indução de reincidência. A gente já viu que o crime do artigo 28, portar droga para consumo, não induz prisão. O que acontece na prática se eu surpreendo uma pessoa que porta pequena quantidade de droga ilícita, qualquer que seja essa droga ilícita? Uma droga que conste lá no anexo 1 da lista de substâncias proscritas da portaria 344 de 1998 da Anvisa. Eu tenho que conduzir essa pessoa até a delegacia de polícia para a lavratura de um termo circunstanciado. E não haverá prisão em flagrante dessa pessoa. Não é possível, repito, insisto, porque isso é importante, encarceramento do usuário em nenhuma hipótese no âmbito da prática do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. A lavratura de termo circunstanciado, porque, repito, a natureza jurídica por hora é de crime, então haverá a lavratura de termo circunstanciado com o encaminhamento do caso ao juizado especial, né? Vou mostrar para você como isso também é tese do Superior Tribunal de Justiça. E mais, o Superior Tribunal de Justiça afirmou, numa viragem jurisprudencial, que a condenação com trânsito em julgado pela prática do crime do artigo 28 da Lei de Drogas não induz reincidência. Veja que coisa interessante. Se o indivíduo for surpreendido portando droga para consumo, for lavrado um termo circunstanciado na delegacia, se ele for processado no âmbito do juizado especial, e até o processo, ele é, digamos assim, dificultoso. É difícil de você observar na prática. Por quê? Porque o STJ afirmou ser possível, e obviamente o é, a incidência de todos os institutos benéficos da 9.099 para quem comete o crime do 28 da Lei de Drogas. Portanto, é possível, por exemplo, transação penal.
E a transação penal a gente sabe que é um negócio jurídico que mitiga o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública e que, portanto, faz com que o indivíduo sequer seja denunciado. Se ele for denunciado, se ele for condenado, se essa condenação transitar em julgado, ainda assim não haverá indução de reincidência no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Trago aqui a tese 7, na edição 131 da Jurisprudência em Tese. Contudo, a gente tem um entendimento, tanto do Supremo quanto do STJ, no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação ao crime do artigo 28. O crime do artigo 28, assim como o crime do artigo 33, que é o tráfico, eles são crimes de perigo abstrato. Portanto, há uma presunção feita pelo legislador de que há perigo para a sociedade em face da prática daquelas condutas. E isso serve, no entendimento dos tribunais superiores, para afastar a incidência do princípio da insignificância nesse tipo de cenário. Guarde isso, porque isso vai ser importante lá na minha opinião final acerca dessa temática. Competência, eu já mencionei, é do juizado especial criminal. Já falei também da admissibilidade das medidas benéficas da 9.099. Aqui a gente tem um outro ponto que é interessante. Se o crime de porte para consumo for praticado no ambiente prisional, por exemplo, no indivíduo que cumpre pena em regime fechado, eu tenho ali falta grave, porque, obviamente, o artigo 28, por enquanto, tem a natureza jurídica de crime no entendimento dos tribunais superiores. A gente precisa, para comprovar a materialidade desse crime, do laudo de constatação definitiva. Então, na lei de drogas, há dois laudos, o laudo de constatação preliminar e o laudo de constatação definitiva. Para que servem esses laudos? Para atestar que aquela substância apreendida é droga ilícita, portanto, uma droga que contém o princípio ativo proscrito pela portaria 344 de 98 da Anvisa e, portanto, funcionando esse laudo definitivo como prova da materialidade delitiva. Mais alguns pontos que eu reputo interessantes para que você saiba, se ainda não souber. O uso medicinal da maconha, já que o cerne do tema 506 da repercussão geral do Supremo é a eventual descriminalização do porte para consumo de maconha, o uso medicinal da maconha induz atipicidade material mesmo sem regulamentação da Anvisa. A gente sabe e já ouviu bastante falar que a maconha tem sido usada para fins terapêuticos. Isso mundo afora, inclusive, pesquisas científicas de grande envergadura falando da importância do uso da maconha para tratar certos males, fazendo com que o paciente tenha uma efetiva melhora na sua qualidade de vida. Então, se há um eventual plantio para consumo pessoal da maconha para fins medicinais, o entendimento da terceira seção do STJ é que isso não constitui crime, mesmo sem a regulamentação da Anvisa, porque a gente está diante de uma atipicidade material. Um outro ponto importante também, que é o entendimento tanto do Supremo quanto do STJ, se eu estou importando sementes, eu tenho atipicidade da conduta. No artigo 28 é uma atipicidade formal, não há previsão desse crime, lá no artigo 28, dessa conduta criminosa no artigo 28, e o STJ acabou aderindo ao entendimento do Supremo para dizer que não é possível sequer encaixar essa conduta lá no artigo 33. A gente teria, portanto, um fato atípico. Outro ponto extremamente relevante nessa discussão. O Supremo Tribunal Federal e a sociedade têm discutido a respeito dessa temática a questão do encarceramento. Você sabe, no Brasil a gente tem uma população carcerária grande, a gente tem o que o Supremo chamou de estado de coisas inconstitucional no sistema prisional, a gente tem um déficit de vagas no sistema prisional que gera, muitas das vezes, unidades prisionais que não são efetivamente controladas pelo Estado, que acabam sendo controladas por facções criminosas, onde não há ali respeito
a capacidade das celas, onde o ambiente não é um ambiente salubre, onde não há trabalho para todos os encarcerados, onde a alimentação às vezes é precária, enfim, gerando problemas para que a gente chegue efetivamente aos fins pensados para a pena. A pena, ela deve retribuir, ela deve prevenir, ela deve ressocializar. E a gente não consegue esse caráter de ressocialização num ambiente prisional superlotado, sem oferecimento de trabalho e com um predomínio de atuação de facções criminosas violentas ali no ambiente prisional. Só para demonstrar isso, eu sempre quero aqui, nesse nosso canal, trazer informações úteis para o seu debate. Esse é o anuário 2023 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu destaquei aqui nessa tela que a gente detecta que no ano de 2022 o fechamento foi em 832.295 presos no nosso sistema. Então, uma quantidade muito grande de presos, com um déficit bastante alto, passando das 200 mil vagas. A gente tem pontos importantes nessa análise, o encarceramento de 68,2% de negros, portanto, dessa população carcerária, 68,2% são negros. A gente tem um público encarcerado prioritariamente jovem, 62,6% com idade entre 18 e 34 anos e prioritariamente do sexo masculino, 95% dos encarcerados. Então são números interessantes. Eu fiz questão também de pensar para você lá no site do Senapem, né, a quantidade de encarcerados ligados à prática de tráfico de drogas. Veja, a gente já viu lá no início. Se a imputação é de porte de droga para consumo, não há encarceramento, porque não há sequer em abstrato previsão de pena privativa de liberdade. Acontece que se o indivíduo porta uma pequena quantidade de droga e há o entendimento de que ele é um traficante, a gente então pula para o artigo 33 da Lei de Drogas e aí, naturalmente, a gente já tem um crime que é equiparado a hediondo com uma pena que vai orbitar entre 5 e 15 anos de reclusão. E aí eu tive a curiosidade de partir para o site do Senapem para buscar a quantidade de encarcerados ligados à prática do crime de tráfico de drogas. E a gente tem aqui a resposta na sua tela. A gente tem 180.710 pessoas presas por tráfico de drogas. Óbvio que a gente precisa aqui fazer um adendo. Por quê? Porque o site do Senapem trabalha com um universo de 757.277 presos, já que o Senapem não considera as pessoas que estão encarceradas em delegacias ou em unidades militares. Portanto, você viu na tela passada que a gente teve no ano de 2022 mais de 800 mil presos, só que eu estou trabalhando aqui no site do Senapem para fazer essa porcentagem dos apenados, dos presos, na verdade, porque pode ser preso provisório ou preso definitivo, dos presos relacionados à prática do crime de tráfico de drogas. Eu tenho que, então, trabalhar com esse número de 757.277, exatamente porque o Senapem exclui os presos em delegacias e unidades militares. Portanto, a gente chega ao número de 23,86% das pessoas presas, estando ali essas pessoas relacionadas à prática de crimes tipificados na Lei de Drogas, na 11.343 de 2006. É um número bastante importante, é um número que não pode ser desprezado, é uma quantidade grande de encarcerados. Veja, adentrando especificamente no tema 506 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, entenda, ele tem caminhado sempre no sentido de perceber que há uma grande massa carcerária ligada a crimes que estão tipificados na Lei 11.343 de 2006. Ele está percebendo que um dos grandes problemas da persecução penal brasileira é esse encarceramento massivo de pessoas.
E as decisões, elas têm caminhado no sentido de tentar desinflar esse sistema penitenciário no que toca ao tráfico de drogas. Repare, como é que a gente faz para definir que uma pessoa porta drogas para consumo ou que essa pessoa ela é um traficante? Veja bem, não há na lei um requisito objetivo relacionado à quantidade de droga que o indivíduo porta por uma razão muito óbvia. Eu posso ter um indivíduo com uma quantidade considerável de drogas e ele ser efetivamente um usuário, e eu posso ter um indivíduo com uma quantidade muito pequena de drogas e ele ser um traficante. Não é, objetivamente falando, a quantidade que guia a tipificação, seja no artigo 28, seja no artigo 33. Veja, se o indivíduo se diz usuário, é ônus do Estado demonstrar que ele trafica. E o Estado acaba se desincumbindo desse ônus, trazendo ao inquérito policial e ao futuro processo elementos informativos no inquérito, elementos informativos e provas no inquérito, e provas no processo penal, afirmando que esse indivíduo, então, é efetivamente um traficante. E quais são os elementos que podem indicar essa traficância? Ora, uma filmagem com esse indivíduo vendendo drogas para alguma pessoa, a existência de uma contabilidade com os clientes, entre aspas, relacionados a esse mercado ilícito de drogas, o indivíduo ter ali uma balança de precisão para que ele possa pesar com maior precisão a quantidade de droga que está sendo comercializada, invólucros que são colocados ali para separar a droga em pequenas quantidades para facilitar no momento da venda. Então, tudo isso acaba sendo elemento que conduz, em primeiro lugar, o delegado de polícia, que é o primeiro a fazer esse enfrentamento jurídico do caso concreto para definir se, afinal, ele vai lavrar um termo circunstanciado no âmbito do artigo 28 ou lavrar um auto de prisão em flagrante, iniciando o inquérito policial com esse indiciado preso, se por acaso for imputado o crime do artigo 33. Então são todos esses elementos. A quantidade de drogas é apenas um dos elementos. E, até agora, não dá para afirmar que uma quantidade objetiva de droga faz com que o indivíduo seja entendido como usuário ou como traficante. Veja só, qual é o caminho que eu percebo aqui na decisão do Supremo Tribunal Federal e por que eu acho que a gente precisa discutir com um pouco mais de técnica esse tema? Veja, o Supremo está caminhando para descriminalizar o porte para consumo de droga ilícita, especificamente, aliás, a maconha. Então, primeiro ponto, a discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal está se encaminhando para apenas restringir a decisão que vai ser tomada à maconha. Ponto 1. Ponto 2. Veja, eu estou falando de uma descriminalização relacionada ao 28 da Lei de Drogas. Em relação ao 28, meu caro, já não existe lá tanta repercussão penal, porque o indivíduo, apesar de praticar crime, ele não é encarcerado, ele não é sequer preso em flagrante, ele é conduzido à delegacia para a lavratura de um termo circunstanciado. Ele não pode ser, em nenhuma hipótese, condenado a uma pena privativa de liberdade, porque sequer há em abstrato essa possibilidade. Se ele for condenado, ele não será reincidente depois do trânsito em julgado se ele praticar um outro crime. É possível ainda que ele nem processado seja, porque é possível a utilização dos benefícios da 9.099 para esse indivíduo. Portanto, é possível transação penal, que acaba oportunizando o não oferecimento de inicial acusatória. Então, sequer esse indivíduo é processado nessa realidade. Então, a resposta penal para quem porta droga para consumo próprio, hoje no país, já é bastante branda.
Qual é a proposta aqui? A proposta é criar um requisito objetivo, um parâmetro objetivo, para que exista ali o enquadramento desse indivíduo como usuário, retirando a possibilidade, digamos assim, de que esse indivíduo venha a ser identificado como um traficante quando ele porta pequena quantidade. Só que, por enquanto, o que a gente tem, eu estou trazendo aqui 3 entendimentos. A gente está aqui com o entendimento do ministro Gilmar Mendes, o relator, o entendimento do ministro Alexandre de Moraes e o entendimento do ministro Cristiano Zanin, para representar os votos contrários à descriminalização. Veja, a gente tem aqui, pegando como gancho principalmente o voto do ministro Alexandre de Moraes, uma situação que não vai mudar muito a realidade. O ministro Alexandre propõe a tese de que a gente tenha, enquanto quantidade para enquadrar o indivíduo como usuário, uma faixa fixada entre 25 a 60 gramas de maconha. Só que essa presunção, para esse enquadramento do indivíduo enquanto usuário, no voto do ministro Alexandre, é relativa. Portanto, se o delegado de polícia tiver à sua mão elementos outros que demonstrem que, na verdade, apesar de uma quantidade diminuta, portanto, entre 60 gramas, ali no máximo de 60 gramas, esse indivíduo, na verdade, ele é um traficante porque está demonstrado por outras provas, como uma interceptação telefônica, como uma filmagem, como uma fotografia, como o depoimento de outros usuários que compraram com aquele indivíduo, como a apreensão de um caderno de anotações com nomes de clientes e, por exemplo, os preços das drogas. É possível, sim, mesmo no cenário que o ministro Alexandre propõe, que esse indivíduo ele seja preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Portanto, essa descriminalização, ela, óbvio, vai atingir quem porta droga para consumo, mas não vai impedir que o traficante, ainda que com pequena quantidade de maconha, seja efetivamente preso pelo crime do artigo 33. Eu acho que isso é importantíssimo de pontuar. A discussão aqui, quando a gente fala de descriminalização ou não, está gravitando em torno do seguinte: vem cá. Quando eu porto droga para consumo e eu decido usar uma droga que é ilícita, vamos fechar com a maconha, porque é exatamente esse o tema da discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Será que esse indivíduo faz mal apenas e tão somente à sua saúde? Ou ele atinge toda a sociedade? Porque para que eu tenha uma efetiva criminalização de uma conduta, eu tenho que observar a lesividade dessa conduta. Essa conduta precisa ser ofensiva, precisa atingir bens jurídicos de terceiros. Pelo menos que haja um perigo de lesão a um bem jurídico de terceiros. Se o indivíduo atinge apenas bens jurídicos que são próprios, bens jurídicos que são dele, aí a gente não tem lesividade, aí a gente não tem ofensividade. Aí a gente já pode pensar no princípio da alteridade, para dizer que eu não posso criminalizar uma conduta que é interna ou que só traz prejuízo para a própria pessoa. Essa é a grande discussão. Óbvio, não é uma discussão fácil, não é fácil, porque a gente tem que discutir, olha, faz mal? Faz mal. Tem possibilidade, por exemplo, de câncer? Estudos mostram que sim. Existe um impacto, pelo menos a longo prazo, da utilização de droga ilícita, da maconha, com impacto na saúde pública, por exemplo, na superlotação de hospitais. E é isso que eu sinto muita falta. A gente fazer discussões científicas a respeito de todos os temas que estão no entorno. Ou seja, falar sobre a saúde individual, falar sobre o custo para a saúde pública, falar sobre eventuais impactos do consumo dessa droga que hoje é ilícita na prática de outros delitos. Ou seja, que a gente passe a pesquisar a respeito do reflexo do consumo de maconha para eventuais acidentes de trânsito, para eventuais suicídios, para eventuais
práticas de violência doméstica e ou familiar, para que a gente tenha uma noção do impacto, se é que há, e se ele é significativo ou não, para a sociedade, para que a sociedade entenda o que está sendo discutido. Um outro ponto muito importante é que, ainda que a gente descriminalize o porte para consumo, note que a produção, o transporte, o armazenamento e a venda continuarão crimes no âmbito do artigo 33. Então é outra coisa que eu não consigo também visualizar com muita clareza. Como é que você diz, por exemplo, é lícito beber café, mas é proibido vender café. Peraí, como é que eu tenho o direito de beber se eu não consigo sequer comprar por uma via lícita? Como é que eu faço para obter o café que eu quero beber para ter ali o meu dia de trabalho tranquilo? Percebeu a analogia que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma dificuldade tremenda para a gente entender como é que a gente discute, eventualmente, descriminalizar o porte para consumo sem ter uma discussão séria a respeito de descriminalizar tudo que gravite em torno da cadeia produtiva daquela droga em específico. A gente está tratando especificamente da maconha. Alguns países já tentaram e estão tentando essa regulamentação para que tudo seja regulado pelo Estado e para que exista a incidência de tributação, para que o Estado, ademais, consiga se capitalizar e fiscalizar de uma maneira efetiva todo esse meio de produção, desde a plantação até a venda, até com cuidado em relação à qualidade, porque há um uso muito incisivo, como eu já mencionei lá no início, da maconha para fins medicinais. Então há uma necessidade efetiva de fiscalização. E aí a gente precisa estudar e ter debates públicos e conversar com cientistas e conversar com pesquisadores para saber quais são os impactos que isso geraria na nossa sociedade. Não dá para, na minha opinião, ficar com um discurso puramente moral ou puramente religioso, ou não podemos permitir mais nenhuma droga circulando. Ora, a gente tem drogas que são de circulação, venda e consumo permitidos. Vou citar apenas para que a gente fique aqui no que é comumente explicitado como exemplo, o álcool e o cigarro, o tabaco. Então, esses impactos eles precisam ser pesados pela sociedade para que a sociedade decida com bastante calma se o que ela quer é efetivamente que essa cadeia produtiva como um todo ganhe legalidade e licitude, ou se não, nós vamos continuar com essa guerra contra as drogas. Um outro ponto que precisa ser discutido com seriedade é que até que ponto a guerra contra as drogas ela é uma política de sucesso, ou se a gente tem um investimento maciço em armamento, em inteligência, para ficar apenas e tão somente enxugando gelo, para gerar confrontos com mortes tanto do lado dos policiais quanto do lado dos criminosos ou dos suspeitos. Então, se a gente consegue, de certa forma, chegar a uma conclusão a respeito de qual é a política que o Estado brasileiro deve adotar em relação às diferentes drogas que hoje são proscritas. Então, só para mostrar para vocês, eu tenho aqui, então, a síntese do voto do ministro Gilmar Mendes. Ele acabou reajustando o voto dele depois que o ministro Alexandre de Moraes apresentou o seu voto, para presumir como usuário o indivíduo que tiver posse de até 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas, e para falar, então, da inconstitucionalidade da apreensão de maconha dentro desses parâmetros. Ou seja, a gente estaria aqui, de acordo com o voto do ministro Gilmar, descriminalizando o porte para consumo, entendendo objetivamente
e presumidamente como usuário quem porta até 60 gramas ou 6 plantas fêmeas. Esses parâmetros eles são também afirmados pelo ministro Alexandre de Moraes. Trago aqui as teses, mas ele ressalva a possibilidade de que o delegado de polícia acabe trazendo à tona elementos que demonstrem que o indivíduo, apesar da pequena quantidade, ele é sim um traficante, portanto passível de prisão em flagrante no artigo 33 da Lei de Drogas. E eu trago aqui exemplo de voto contrário, que é do ministro Cristiano Zanin. Até agora, o ministro Nunes Marques, o ministro Cristiano Zanin e o ministro André Mendonça acabaram votando aí pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Então, trago aqui o exemplo do ministro Cristiano Zanin, que fixou no voto dele as seguintes teses. É constitucional o artigo 28 da Lei de Drogas, para além dos critérios estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 28. Esse parágrafo 2º é o que traz critérios para auxiliar as autoridades que lidam com o enfrentamento ao tráfico, para diferenciar quem porta para consumo e quem é traficante, e ele acrescenta então a quantidade de 25 gramas ou 6 plantas fêmeas, né, de maconha. Então veja que a gente tem o ministro Zanin, o ministro Nunes Marques, o ministro três ministros, na verdade, falando dessa... André Mendonça, me fugiu aqui a memória do ministro André Mendonça. André Mendonça, no sentido da constitucionalidade do artigo 28, né, portanto, tendentes à não descriminalização do artigo 28, e 5 ministros já votaram pela descriminalização, e a gente tem ali votos importantes com o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes, que é o relator no Supremo Tribunal Federal. Para a gente fechar aqui esse nosso primeiro vídeo do meu canal, eu quero trazer para vocês uma reação do Congresso Nacional em face desse movimento do Supremo. Reação, diga-se de passagem, bastante tardia. O Supremo Tribunal Federal discute há bastante tempo esse tema, no âmbito desse tema 506 da repercussão geral. E só agora, quando o tribunal forma maioria para descriminalizar o porte para consumo, é que o legislativo decide, a toque de caixa, repique de sino, elaborar uma emenda à Constituição, criando um mandado de criminalização que obriga, portanto, o legislador infraconstitucional a tratar do assunto seguindo os parâmetros determinados pela Carta da República relacionado ao tema. Então, a gente tem aqui a PEC 45 de 2023, inserindo o inciso 80 no artigo 5º, a lei considerará crime a posse e o porte, independentemente da quantidade de entorpecentes e drogas afins, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, observada a distinção entre traficante e usuário por todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, aplicáveis ao usuário, penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência. Até o fechamento aqui desse nosso vídeo, essa PEC tinha sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e estava pronta para ir para plenário. Então havia a necessidade aí então de 2 votações no Senado e que essa PEC seja avaliada pela Câmara dos Deputados. Então o Senado vai por cima, cria uma alteração constitucional ou propõe a criação de uma alteração constitucional que contém um mandado de criminalização relacionado à criminalização de posse ou porte, inclusive para consumo próprio do que for definido como droga ilícita. Veja, isso parece solucionar alguma coisa, né? Veja bem, volte lá para o que eu disse no começo. A lei de drogas é uma norma penal em branco, que é complementada pela portaria 344 de 98 da Anvisa. Todo esse esforço para aprovar uma PEC, ele cai por terra se porventura numa reunião da Anvisa for decidido
que o THC, que é o princípio ativo da maconha, ele deixar de ser proscrito. Simples assim. A Lei 11.343 precisa de um complemento para que você tenha a definição do que afinal é droga proscrita, e quem dá essa definição é um órgão do Poder Executivo. Para a gente fechar, meu caro combatente, em primeiro lugar, espero que você tenha gostado, né, dos esclarecimentos e desse primeiro vídeo. A gente vai sempre estar tentando trazer para você temas relevantes, temas atuais, para que o debate seja mais, digamos assim, qualificado, que a gente tenha condições de discutir o tema com algum conhecimento teórico e prático. Veja, para fechar, eu não tenho uma posição ainda definida a respeito da possibilidade ou não de descriminalização de toda a cadeia produtiva relacionada à maconha. Eu acho que a gente precisa simplesmente discutir com seriedade o tema para observar quais seriam as possibilidades de recolhimento de tributos pelo Estado e o impacto positivo que esse recolhimento poderia ter. Se a permissão, a legalização de toda a cadeia produtiva relacionada à maconha não traria, de repente, mais benefícios do que malefícios, porque atualmente a gente está no cenário de guerra total contra as drogas. É ilícito e a gente vai punir e ficar apenas correndo atrás da droga que circula. Será que essa é a melhor estratégia? Essa é uma estratégia que desde sempre nós adotamos no Brasil e que, a meu ver, não traz resultados assim tão positivos. A gente tem um superencarceramento do sistema prisional, a gente tem diversos confrontos resultantes aí dessa guerra contra as drogas e a gente não tem efetivamente estudos na nossa mesa para verificar qual é o mal que efetivamente se traz à saúde, para a gente verificar qual é o impacto desse mal para o sistema público de saúde, qual é o impacto desse consumo para a sociedade em geral, no trânsito, nas relações domésticas e familiares, na incidência de eventual crime patrimonial em face da escassez da droga para esse indivíduo que a consome, dentre outros aspectos, para que a gente, numa discussão franca e aberta, possa efetivamente, ao fim e ao cabo, ter uma discussão no poder legislativo com a votação de uma lei ou o que se queira, um projeto de emenda à Constituição para, então, decidir qual é a trilha, qual é o caminho que o Brasil vai seguir. Ou continuar a guerra contra as drogas, entendendo que tudo é ilícito, ou tentar uma legalização para que exista um controle, recolhimento de tributos e um acompanhamento de quem está fazendo o uso dessa substância que hoje é proscrita. Combatente, um forte abraço e até o próximo vídeo no meu canal.